Olha, narrativa no Brasil e verdade em Portugal. É isso, né? Em Portugal, a gente vai dar entrevista e aí ali a gente, né? Para que mentir? Né? Nós vendemos cursos em Portugal, nós compramos imóveis em Portugal, nós precisamos ter credibilidade em Portugal. Já no Brasil, né, tomar o poder é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? Vamos sempre lembrar isso. Aqui a gente depende, como diz o próprio presidente Lula, que é o ídolo dessa gente toda aí, né? Depende da narrativa que a gente constrói. Ele ensinando Maduro a construir narrativa aqui em solo nacional, inesquecível, aquele momento épico do desgoverno Lula. Inacreditável, ainda que a entrevista seja de um ano atrás, ou seja, momentos depois do 8 de janeiro, quando pouquíssimo se sabia, né? Nada tinha vindo à tona ainda. General G. Dias recebendo os black blocs lá dentro, o fotógrafo da Reuters fotografando e vendo se os black blocs estavam felizes com o estouro da boiada, ou se queriam estourar de novo para fotografar de novo ali o estouro da porta do gabinete lá no Palácio do Planalto, bebendo aguinha, tudo tranquila, né? Os black blocs fugindo de rapel pelas mangueiras do sistema de incêndio do Senado e flagrados pelas câmeras do sistema de incêndio do Senado, que não foram tornadas públicas as imagens, nós só soubemos delas, e quem não viu ainda assista, está fixado no meu Twitter, esse vídeo com um compilado de vários flagrantes dos black blocs naquele dia 8, mas só vieram à tona essas imagens do Senado, que é o único dos prédios públicos que teve as imagens das câmeras de alguma forma reveladas, porque os advogados de defesa daquelas 36 pessoas presas no Senado, incluindo o Clezão, num lugar onde, segundo a perícia, absolutamente nada foi destruído, 36 pessoas, várias delas já com 17 anos de cadeia de condenação, e com esse bando de petista aí aplaudindo essa perseguição, esse atentado aos direitos humanos, esse atentado ao próprio Estado democrático de direito que eles dizem tanto defender. Só as câmeras do Senado foram reveladas para os advogados. E aí, dentro dos autos, essas imagens foram usadas nas audiências, lá aquelas audiências virtuais e tudo, e os próprios presos, depois que foram liberados já com tornozeleira e tal, conseguiram, através de seus parentes e dos seus advogados, disseminar um pouco essas imagens. Eu fui uma das que fiz questão de colocar no meu Twitter, está fixado desde o dia 8 de janeiro deste ano, quando foi completado aí um ano dessa tragédia, mas é uma tragédia sobre a qual ainda pairam muitas dúvidas. Eu já tenho, depois de ouvir dezenas de presos políticos, já tenho a cronologia de como tudo começou lá no governo de transição, muito provavelmente, porque foi anterior. Quando eles falam começou em dezembro, de fato, naquela data da posse do presidente Lula, 12 de dezembro, em que black blocs invadiram Brasília a título de assistir à posse do mito deles e botaram fogo. E por que eu estou afirmando que são black blocs? Porque estavam com o rosto escondido, como eles sempre fazem, são covardes, se escondem no anonimato, o que é inconstitucional e ilegal, porque a Constituição garante a livre manifestação. Portanto, aqueles milhares de verde e amarelo que estavam de cara limpa ali no gramado da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e nada cometeram de irregular, não tem culpa nenhuma, eles estavam exercendo o seu livre direito de manifestação, guardado o anonimato. A Constituição não permite. Os que estavam de balaclava, né, General G. Dias, a turminha que invadiu o Palácio do Planalto para te visitar, ou que fugiu do Senado depois de destruir muita coisa na Câmara, mas correu para o Senado e fugiu pelos janelões do Senado e saiu todo mundo pimpão lá, mas com o gorrinho escondendo a identidade, esses são criminosos. No dia 12 de dezembro, dia da prisão do cacique, seria mais ou menos um mês antes do ato antidemocrático, golpista, segundo a narrativa aí da extrema esquerda, lá em 12 de dezembro queimaram vários carros de passeio com botijões de gás que eles espalharam no meio da rua. Isso nunca foi modus operandi de nenhum manifestante da direita. Isso é modus operandi dos extremistas de esquerda, do PSOL, do PT, essa turma que está sempre fazendo bagunça e baderna nas áreas públicas e destruindo patrimônio privado. Adoram a título de revolução, né, ditadura do proletariado, o nosso progresso, somos progressistas, essa bobajada que eles jogam aí para iludir os jovens que gostam, né, de inovação, digamos assim, e não se atentam muito para tudo que os antepassados construíram, para preservar isso, não entendem que progresso se dá na base da evolução e com ordem, não com baderna. Essa turma toda começou a destruição em Brasília no dia 12 de dezembro.
E até hoje, dona Elisiane Gama e companhia limitada lá da CPI da Covid tenta jogar essa culpa para cima da direita, que eles chamam de extrema-direita. Mas veja, não teve ninguém naquela data lá que foi identificado, nenhum vândalo que foi identificado como direita ou extrema-direita, que quer que seja. Na verdade, não teve ninguém, não teve julgamento, né? Não ouvimos vai falar daquele ato. Fora a dona Elisiane Gama tentando ali a duras penas requentar o negócio. Mas para mim que começou assim lá atrás. Eu acredito que a essa altura, um ano e tal depois, Gilmar Mendes e todos os colegas já saibam também essa cronologia que eu sei. Que foram criadas páginas na internet chamadas de Contragolpe Brasil, com milicianos digitais instigando essa militância idiotizada a denunciar quem estava acampado em frente a quartéis, fosse onde fosse, e que essas pessoas tenham ou não ido a Brasília. Não é tenham participado dos atos do 8 de janeiro, tenham ou não ido a Brasília, foram indiciadas e até hoje são pressionadas ou convocadas ou indiciadas pela polícia, difamadas, caluniadas. Essas páginas contra Golpe Brasil, que foram criadas ali dias antes do 8 de janeiro, chegaram em poucos dias a mais de 1 milhão de seguidores. Ora. Quem consegue essa proeza? Será que são aqueles MAVs, que o PT tanto se vangloria de ter criado, militante em ambiente virtual, MAVs, que são nada mais, nada menos do que centrais de telemarketing, atuando ali pagas com dinheiro público ou de fundo eleitoral e atuando pró-PT? Será que cada um daqueles funcionários lá administrava 100 mil contas de robôs e, de repente, jogou 100 mil pessoas curtindo essa página para fazer parecer que ela tinha muito engajamento e muita audiência? Aí colocaram inúmeras fotos de pessoas aleatórias, mas de verde e amarelo e tal, dizendo: esse aqui, golpista, terrorista, vândalo, tem que morrer, lixo humano. Aquelas coisas cheias de empatia, né, que esses extremistas de esquerda conseguem falar sobre os que pensam diferente. Essas pessoas, muitas delas foram para a cadeia. Muitas dessas estão até hoje com tornozeleira eletrônica, tendo que ouvir esse bando de deputado frouxo do PT, do PSOL, do PSB, do PDT, esses extremistas de esquerda repetindo narrativa mentirosa, difamando essas pessoas. E com um bando de militante imbecil na internet, difamando essas pessoas. Um dia todos pagarão. Se não for na justiça terrena, há de ser na divina. Porque não é possível passar impune depois de desejar tanto ódio e tanta vingança para cima de quem não cometeu crime algum, muito menos contra vocês. Então, é assim, estou falando agora me dirigindo aos extremistas de esquerda que de vez em quando aparecem na live aqui para importunar a nossa audiência. Vejam bem de quem vocês estão falando e quem vocês estão acusando, porque é crime caluniar, difamar, injuriar, ameaçar, e é crime também levantar falso testemunho, que dirá sobre pessoas que vocês sequer conhecem. Então, quando Gilmar Mendes vem lá, num momento de sincericídio, diante de uma jornalista, de uma apresentadora, de um telejornal da TV portuguesa e fala, não houve golpe algum, a gente precisa concordar. De vez em quando os ministros do Supremo falam a verdade, mas é no exterior. Aqui eles precisam endossar a narrativa, porque, como diz o Lula, né, aquele governo ao qual eles servem, porque foi um STF todo aparelhado pelo PT, de Lula e de Dilma, Gilmar Mendes ainda é um resquício do Fernando Henrique, mas Teatro das Tesouras a gente sabe como funciona, né? Alexandre de Moraes foi indicado por Temer, fazia parte da chapa Dilma Temer. Né? Não vamos esquecer que foram os militontos do PT que elegeram Dilma e Lula em 2014, Dilma e Temer em 2014, no auge da maior crise econômica que o Brasil já viveu, da maior recessão, mas eles tinham muito dinheiro da Odebrecht, né? Isso foi dito pelo Marcelo Odebrecht, 350 milhões de dólares na Suíça, que só Lula e Dilma mexiam. E como disseram um outro, o próprio Gilmar Mendes já tem entrevista quando ele fala da cleptocracia, dizendo que eles tinham dinheiro de caixa 2 das estatais brasileiras para sustentar campanhas até 2038. Então, né, temos que olhar para esse tribunal aparelhado e entender por que aqui no Brasil eles soltam narrativas, eles endossam narrativas e condenam pessoas quase que afirmando com todas as letras que elas são culpadas até que provem a inocência, porque até isso eles estão tentando fazer, reverter a ordem lógica do direito. O Estado de Direito já acabou no Brasil por força desses ministros. Mas Gilmar Mendes cometeu um sincericídio em Portugal 1 ano atrás e agora foi revelado aí pelas mídias sociais brasileiras. Não à toa eles querem calar as mídias sociais, né? A gente entende por quê.